Olá, eu sou Fernando Duarte, muito bem-vindo a esse bate-papo que pode ser fundamental para a vida dos nossos jovens, do seu filho, da sua filha. Às vezes tem algum jovem adolescente mais perto, mais ligado, que também está acompanhando esse bate-papo. Hoje a nossa ideia é dividir um pouco da experiência que eu tenho trabalhando há mais de 15 anos com jovens, mais de 100 mil jovens, aprendendo sobre competências socioemocionais em escolas ao vivo, em atividades presenciais. E agora a gente está levando para o mercado uma nova solução, uma ferramenta para adolescentes encontrarem a sua vocação perdida e assim escolherem melhor sobre o seu futuro. Só que essa é uma escolha tão importante, que é fundamental que pais e filhos entendam que essa é uma aventura em família. O jovem vai decidir aquilo que ele sonha, aquilo que ele quer. Só que a família tem que ser uma plataforma, tem que ser um apoio e um suporte para ajudar o jovem a decidir com mais segurança. Muitos jovens tomam decisões imaginando que não vão ter o apoio da sua família e nem sequer conversam sobre isso. Eles já acreditam que isso é uma regra e começam a tomar decisões sem nem sequer perguntar aos pais, aos familiares, se eles o apoiariam ou não num projeto ou outro projeto profissional. Ao mesmo tempo que os pais têm esse difícil papel de ajudar a levar o seu filho a uma melhor decisão e ajudá-los a terem pé no chão e decidirem também pensando que a profissão tem que gerar resultado, não é só uma busca louca por um sonho qualquer. O sonho tem que gerar resultado, se for o caso. É bastante complexo, porque se a gente tem filhos sonhando e pais preocupados com o futuro, se ele vai ter um emprego, se vai ter um salário. Hoje, muito se fala do mundo VUCA, que é a realidade atual do mundo inteiro. O que é o mundo VUCA? É um mundo volátil, que muda constantemente, um mundo incerto, onde, algum tempo atrás, você ter uma carteira de táxi, o direito de ter um táxi, te custava de 30 a 60, 70 mil reais para você conseguir a licença e ter o direito de ser taxista. E hoje no mundo a gente está cheio de gente vivendo e já sustentando as suas famílias com base no Uber. E nenhuma licença é escolhida. Ou seja, um mundo volátil, incerto, complexo, cada vez mais tecnologia, novidades, mudanças. A gente tem que estar o tempo inteiro correndo atrás para estar atual. VUCA. E a letra A final é ambíguo. O que é ambíguo? A gente não entende muito bem. A gente, quando está achando que o mundo está indo de um jeito, de repente o mundo dá a volta para o outro lado. Então, escolher uma carreira e ajudar a guiar os filhos numa carreira, no mundo onde os professores e os especialistas já dizem que as crianças de hoje, 65% delas, daqui a 15 anos, 20 anos, quando entrarem no mercado de trabalho, 65% das crianças vão trabalhar em uma profissão que hoje nem existe ainda. Então, aquilo que para a gente já era difícil 30 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu tomei a decisão no meu curso superior, hoje é um desafio maior ainda para os nossos jovens. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como ajudar os nossos jovens a vencerem na vida e a vencerem no mundo profissional que está em constante mudança. Você já parou para pensar que a palavra vencer, quando a gente separa ela, vencer, e separando, corrige o português para vem e ser com S, o vencer significa, antes da vitória, a gente tem que ser. Nós temos que nos tornar melhores pessoas, com os valores adequados e com as competências que nos permitam chegar ao nosso topo. O nome do nosso programa é Rumo ao Topo e muitas vezes a gente acha que a gente está falando do sucesso a qualquer custo com o Rumo ao Topo. Não. Nesse programa vocês vão entender que o Rumo ao Topo é viver no topo. Viver com base naquilo que nós acreditamos, nos nossos valores, nos nossos princípios, usando os nossos dons, os nossos talentos, em prol da vocação, daquilo que a gente sente lá dentro da gente, que é um convite para nós sermos e realizarmos e assim contribuirmos para o mundo. Então é sobre isso que a Rumo ao Topo trata. Uma aventura onde pais e filhos vão se conhecer melhor para descobrirem
como eles podem chegar ao seu topo, ao seu sucesso pessoal e profissional. Vamos junto nessa conversa? E o Fernando, da onde veio todo esse teu expertise e de você estar compartilhando com a gente? Como eu acabei de falar, há 15 anos eu comecei um projeto que já foi visto presencialmente por mais de 100 mil jovens, principalmente aqui na capital do Brasil. E trabalhando com os adolescentes, a gente foi criando temas e outros temas relacionados a essa realidade do adolescente. E é impressionante como isso foi nos gerando um know-how e uma compreensão muito boa sobre as dificuldades dos adolescentes e também nos ajudando a encontrar um caminho para levarmos conselhos de alto nível e de alta maturidade para jovens. Porque todo mundo gosta de estar num filme, num show, vendo piadinha, mas sentar num auditório e escutar verdades de vida, experiência, reflexões em como ser melhor, como viver com princípios e com valores, isso é já mais complexo, não é? E era exatamente esse o nosso desafio e exatamente isso que nós estamos realizando há 15 anos. Conversando e levando conhecimentos para jovens, conhecimentos que muitas vezes a gente só obtém depois de ser gerente ou diretor bem-sucedido. A minha ideia inicial há 15 anos atrás foi traduzir grandes conhecimentos de grandes autores como Covey, como Dale Carnegie, como grandes personagens do mundo profissional, passavam para mim em grandes convenções para 5 mil pessoas em São Paulo, no Rio, Curitiba, ou na Colômbia, onde eu morei 4 anos e onde eu realizei durante esses 4 anos palestras e treinamentos em mais de 20 cidades para profissionais. Eu percebi que muitos desses conhecimentos que eram levados para os profissionais não eram levados para os nossos jovens. E muitos desses conhecimentos eram sobre vida, sobre como eu posso organizar o meu tempo, como eu posso encontrar o meu diferencial, como eu posso desenvolver as minhas competências e as minhas habilidades. Criando programas com esse objetivo, levar conhecimentos destacados do mundo para os jovens já no ensino médio, para que eles, com base nessas informações, pudessem, desde a época da universidade, serem profissionais mais preparados, mais capazes. De estar conversando com pais que a maior parte deles, você que está aí do outro lado, devem ter mais idade do que eu. Eu tenho 44 anos, tenho 2 filhos, a Lara com 10 anos, o Lucas fazendo 7 daqui a pouco. E nesses 15 anos trabalhando com jovem, cada vez mais foi crescendo a minha paixão por ajudá-los a ser. Percebendo que hoje, em muitos núcleos, a gente está valorizando demais o ter. Sem entender que para ter eu preciso ser, eu preciso fazer um bom trabalho e eu preciso ter. E o que é o ser? O ser são os valores, são as competências. Nesse mundo doido que é o VUCA, com tanta mudança, com tanta novidade, essa é uma realidade bem maior do que nós já estamos vivenciando com mudanças de táxi, Uber, etc. É a que os nossos filhos vão viver. Muitas profissões vêm aí, serviços diferentes, realidades diferentes, tecnologias diferentes. E a gente está vendo isso acontecer, de uma hora para outra, setores acabando e novos setores nascendo. E o que fica? Fica o que os nossos filhos são, os seus valores e as suas competências. Um dos nossos know-hows que eu vou compartilhar com vocês vem da teoria High Five que eu criei nos últimos anos, baseadas nas famosas competências socioemocionais, que hoje são aquilo que fica com os jovens. O mundo vai mudar, mas as competências que o jovem desenvolver e ele tiver, é o que vão possibilitar que ele se transforme. Então, todo o nosso bate-papo hoje vai estar baseado nessas questões das competências socioemocionais. São 5 áreas que a gente criou e desenvolve e trabalha com jovens, né? O High Dream, estabelecer metas, sonhos, arruma ao topo, é a nossa solução dentro do High Dream. Então, a gente vai estar falando bastante hoje sobre como estabelecer metas, como construir, como escolher a minha carreira com base na minha vocação, como transformar um sonho em algo pé no chão, numa meta, em como chegar nesses sonhos, nesses objetivos.
A gente também vai falar de high action, que é essa capacidade de usar o tempo, de controlar o tempo, de administrar bem esse tempo, de conseguir tomar uma decisão, né? Não adianta sonhar, 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 eu tenho que decidir, eu tenho que organizar o meu tempo e eu tenho que ter tarefas para chegar lá. A gente tem o high tribe, que é essa consciência de que nós estamos no mundo, que nós interagimos e nos relacionamos uns com os outros, e a gente tem que ter essa capacidade de se relacionar. A gente tem que entender que o que a gente faz profissionalmente pode ser a nossa grande contribuição, a nossa grande marca. E isso vai nos destacar como pessoas, como profissionais e vai gerar resultados. A gente tem também, nesse bate-papo de hoje, um pouco de high mind. O high mind é essa nossa capacidade de autoconhecimento, compreender nossos pontos fortes, nossos pontos fracos. Então, nós vamos conversar sobre isso também hoje. E o high voice. O high voice é essa nossa habilidade social de nos comunicar, de nos relacionar. Todo grande profissional, em qualquer profissão, precisa desenvolver essa capacidade de se comunicar e se desenvolver com as pessoas. Então, hoje, nessa palestra que está começando agora, a gente vai falar dessas competências e o que essas competências têm a ver com a escolha de carreira, que é o que a gente veio falar hoje. Como é que meu jovem, meu filho, a minha filha vai tomar a decisão de carreira? Hoje nós vamos compartilhar, talvez, a essência das minhas principais ferramentas dos últimos 20 anos. E para você, a gente está entregando quais são essas etapas e algumas perguntas e pontos fundamentais. Eu tenho certeza que ao final dessa conversa, dessa palestra, você vai estar muito mais preparado para ajudar o teu filho, a tua filha, a tomar uma decisão melhor. Ok? Vamos lá? Então, primeiro ponto, qual carreira a seguir? A pergunta de $1 milhão. Como eu ajudar o meu filho a escolher a carreira ideal? E talvez outra pergunta que se passe agora, depois que eu falei do mundo VUCA, adianta escolher um curso superior em uma faculdade se muita coisa vai mudar nos próximos 10, 15, 20 anos? Essa é interessante, né? Todo o nosso bate-papo e a nossa conversa e o meu trabalho, a minha metodologia com jovens é baseados em ajudá-lo a escolher a sua carreira. Não estou ensinando ninguém a escolher o curso de medicina, o curso de direito, o curso de odonto, o curso de veterinária, o curso de docência. Não. O nosso bate-papo, e eu acho que o papel do pai é ajudar o jovem a escolher a sua carreira. E dentro de uma carreira tem vários cursos superiores que podem ser úteis, que podem ter a ver com o jovem. Quando nós encontramos a carreira, nós diminuímos bastante a dúvida do jovem. Os jovens que mudam de curso superior, eles não mudam de curso de faculdade porque eles escolheram o curso errado. Eles mudam porque eles escolheram a carreira errada. Eles perceberam que aquilo não tem nada a ver com ele. Se você decide qual é a tua carreira, qualquer curso superior que esteja dentro daquela carreira é o veículo inicial para você começar a trabalhar e atuar naquela carreira. E depois, durante a vida profissional, a gente vai mudando, mas a gente vai continuando a trabalhar naquela carreira que tem a ver com a minha vocação, aquilo que eu sinto que eu fui feito para realizar e para contribuir no mundo. Então, essa já é a primeira e talvez a maior dica. É muito mais fácil ajudar um jovem a encontrar sua carreira do que a decidir o curso que ele vai escolher. Porque o curso começa a ter, eu posso ser médico, mas eu também gosto de odontologia, mas eu posso ser enfermeiro. Tá vendo? Os 3 cursos estão na mesma carreira. Já não passa a ser tão importante mais a decisão do curso. Lógico que é. Mas se a decisão do curso está na carreira certa, nós colocamos o nosso jovem rumo à realização profissional dele e rumo a uma felicidade, porque ele está atuando naquela área que ele é apaixonado. Agora é desastroso você colocar um jovem que tem vocação para
está na área de saúde e colocar ele para trabalhar de caixa num banco. Ele vai fazer administração de empresas. Esse jovem vai ser infeliz, pode estar ganhando um bom salário no banco, mas a vida inteira ele vai sentir uma tristeza e uma vontade de, eu gostaria de estar ajudando as pessoas, eu queria estar num consultório, eu queria estar curando, Está entendendo? O ruim é não acertar a carreira. Então o primeiro passo, a primeira dica é, vamos conversar sobre carreiras. E depois a gente deixa o jovem seguir o coração dele e a escolha final da carreira é dele. Mas um pai e uma família plataforma, alguém que quer ajudar e apoiar os seus filhos a entrarem no caminho certo numa carreira, numa profissão, precisam começar do começo. E o começo é uma carreira. Mas escolher a carreira também não é fácil. Existem muitas carreiras, mas já ficou bem mais simples do que escolher entre 50, 60, 70 cursos superiores diferentes que tem no mercado hoje. Como escolher então a carreira? Começa pelo que eu chamo de espelho. O que é o espelho? O espelho não é um objeto que reflete quem a gente é. Nesse papel de pais com filhos, é muito importante a gente entender que a gente não se conhece. Muita gente conhece mais as outras pessoas do que a nós mesmos. Muitas vezes os jovens têm a ilusão de que se conhecem e acham que estão escolhendo uma carreira, um curso que tem a ver com eles. E muitas vezes esse tem a ver com eles é mais a ver com um sonho e um desejo, muitas vezes influenciado pelo mundo e pela mídia à volta, do que de fato uma escolha consciente daquilo que eles são, das competências que eles têm, dos talentos que eles têm, dos dons que eles têm. Então, nós, pais, precisamos ser espelhos para os nossos filhos. Nós precisamos ajudar a refletir para eles o que eles têm, quais são os pontos fortes deles, quais são os pontos fracos. É muito interessante, hoje a gente vive no mundo do sonho e eu sou um sonhador. E eu acredito em sonhos, eu acredito que a gente tem que lutar para alcançar os sonhos. Mas tem alguns sonhos que são loucura. Né? Se eu sou uma pessoa de 1,50 m de altura, eu não posso ter o sonho de querer ser um jogador de basquetebol da NBA. Porque fisicamente eu estou muito fora do padrão de ser um jogador de basquete. Mas, cara, eu tenho 1,50 m e eu sou doido com o esporte. A minha carreira é o esporte. Legal. Os maiores caras do turf, cavaleiros que montam um cavalo de corrida, têm até 1,50 m e são muito bem-sucedidos, são grandes esportistas. Então, a altura da pessoa, nesse caso, é um indicativo de que ela não precisa abandonar o esporte, mas, cara, basquete não vai rolar. Nós temos que ser muito inteligentes e delicados nessa hora para ajudar os nossos filhos a se verem, a verem as grandes qualidades deles e ajudá-los a sintonizar nessa hora de escolha de carreira ou de profissão. Esse é o desafio dos pais nesse momento. Ajudar os filhos a se verem, a conhecerem os seus dons, os seus talentos. Eu gosto muito da teoria da inteligência múltipla do Howard Gardner. E eu acho que ela pode ser um espelho muito legal para pais e filhos conversarem e tentarem descobrir quais dessas inteligências múltiplas têm mais a ver com o seu filho. Por exemplo, a primeira inteligência múltipla que o Howard Gardner fala, quem é o Howard Gardner, né? Eu já falo tanto dele há tanto tempo que esqueço que às vezes tem pessoas que talvez não tenham nunca escutado o nome dele. Mas esse cara, no final da década de 70, início da década de 80, ele criou um livro e uma teoria lá em Harvard sobre as inteligências múltiplas. Ele estava insatisfeito com aquela história de julgar todo mundo só pelo QI. Faz uma prova se tem QI, se tem uma grande inteligência lógica, racional, significa que tem QI alto, então vai ser contratado e ter um cargo importante. Eu não sei se você que está me assistindo viveu essa realidade, mas durante muitas décadas, até pouco tempo atrás, até uma década atrás, ou uma década ou duas atrás, as pessoas no RH faziam testes de QI e contratavam com um teste de QI e uma entrevista. Se a pessoa tinha QI alto, ela era contratada para altos cargos. Se ela tinha um QI baixo, não era competente
não tinha nem a chance de concorrer a uma vaga mais alta e um salário maior. Essa é o que eu chamo a tirania do QI. E o Howard Gardner fez um estudo mostrando que nós, seres humanos, temos mais do que uma inteligência, ou só a inteligência lógica racional. E aí, nas pesquisas dele, ele identificou naquela época 8 grandes áreas de inteligências múltiplas. Hoje já tem 9 ou 10, outras 2 que foram introduzidas. E ele começou a falar, a primeira inteligência é a inteligência com palavras, que também valia muito nos testes de QI ainda. Mas tem pessoas que são muito boas com as palavras. Pode ser palavras escritas, podem ser palavras faladas. Essas pessoas que têm essa inteligência já de nascença, já têm esse dom, tem várias profissões que são feitas baseadas nessa capacidade. Por exemplo, um advogado. Já imaginou um advogado que não escreve bem? Cara, 80, 90% do trabalho de um advogado é redigir contrato, é redigir defesa, é redigir as coisas. Ou a outra parte é defesa oral, é convencer a falar, explicar as coisas, é ajudar um cliente e outro cliente a criar um contrato entre si, ou seja, intermediar as conversas e aí conseguir colocar por escrito da melhor maneira possível. Quais são as profissões relacionadas à inteligência da palavra? Se o teu filho tem um ótimo desenvolvimento na área com palavras, são várias carreiras que podem se abrir para ele. Esse já é um começo de aonde procurar a carreira que tem mais a ver com meu filho, sendo espelho, vendo, poxa, ele é muito bom nisso, ele gosta, ele faz bem isso, então tá, cara, quais as carreiras que tem a ver com isso? Ajude, abra o leque. A segunda inteligência múltipla que o Howard Gardner identificou, logicamente já era conhecida no QI, palavras, agora são os números. Será que o teu filho tem uma autointeligência com números? Tira 10 o tempo inteiro em todas as exatas, ele é cara bom nisso? Se ele for bom em números, ponto, tá bom. E agora, como é que a gente pode usar esse talento? Quais são as carreiras aonde a inteligência com números é o aspecto mais importante? Todas as engenharias, a começar por aí, não é? Matemática, parte financeira, enfim. Estão entendendo como é que pode ser um espelho para decisão de carreira? Se eu sou bom com palavras, várias carreiras têm a ver com palavras. Sou bom com números, várias carreiras existem onde essa inteligência é valorizada. E quais as outras? Próxima inteligência, a inteligência com a natureza. Gente, eu sou aquele cara que na escola deram aquele feijãozinho com algodãozinho para plantar dentro do copinho e eu trouxe para casa, fiz direitinho e não nasceu o brotinho. Sabe assim, inteligência com natureza zero. E sabe qual a profissão do meu pai? Agrônomo. Ou seja, nem sempre aquela inteligência dos nossos pais profissional para uma área, para um dom, tem a ver com a nossa inteligência pessoal. Inteligência com a natureza. Tantas profissões importantes hoje. Hoje o nosso país, um país agropecuário riquíssimo, cada vez mais o campo tem sido o que salva economicamente o nosso país e hoje trabalhar no campo é outra realidade. Eu sou de família agropecuária, de fazenda, sei o que é catar raiz, descarregar saco de semente de caminhão, plantar pasto atrás do caminhão, o trator, trabalhar num trator. Hoje, tratores e coletadeiras têm ar-condicionado, tem computador a bordo, tem piloto automático. Ou seja, o mundo que precisa de pessoas com essa inteligência para a natureza é enorme, muitas carreiras, muitas possibilidades. Próxima inteligência. Inteligência com as imagens. Cara, é impressionante ver como, eu citei um exemplo de não ter inteligência e habilidade com a natureza do meu pai, vou falar agora da minha esposa.
O meu sogro desenha as coisas magnificamente bem. Tem um dom para desenhar. A minha esposa formou em arquitetura, não preciso dizer que ela desenha bem e tem um ótimo gosto. A minha filha Lara já desenha e já tem um dom para imagem impressionante. Então tá aí um exemplo de que às vezes um dom pode vir da família de maneira diferente. O meu sogro é da área de educação e formou em engenharia. A minha esposa, arquitetura. Minha filha não sei para onde vai, mas eu sei que esse dom e essa vontade e esse talento para a imagem já significa que pode existir uma carreira profissional para ela, onde ela vai usar um dom e ser feliz trabalhando com algo que ela é boa. E veja bem, quando você traz um dom de nascença, que você desenvolveu na vida e você já é bom, já é reconhecido por aquele dom, e aquilo passa a ser também o teu trabalho profissional, existe uma chance enorme de você ser um dos melhores da tua cidade naquela área, um dos melhores do teu país, e por que não, quem sabe um dia ser um dos melhores do mundo naquela área. Inteligência com imagens, pintura, fotos, filmes, vídeos, tantas carreiras, tantas profissões relacionadas a essa área de inteligência, de competência, de talento. Então, vamos agora para a próxima inteligência. A inteligência com o corpo. Cara, o meu irmão mais novo é um absurdo nessa história de inteligência com o corpo. Só percebi depois de ser mais velho, mas desde criança ele gostava de dançar chula, dançar música gaúcha. Eu sou de Vacaria, Rio Grande do Sul, vim com 12 anos de idade para Brasília trabalhar com a família. Meu pai comprou fazenda e íamos começar nesse ramo agropecuário. Estou aqui por isso. E o meu irmão lá no interior do Sul era daqueles que dançava chula, sabe? Veio para cá, adolescente, continuou dançando chula aqui, encontrou um grupo gaúcho, dançou mais uns 5, 6 anos. 7 anos, música gaúcha aqui. Tinha uma habilidade com o corpo incrível. Ele não era só bom com o corpo, ele era um ciclista de BMX que fazia os horrores. Só que naquela época, lá no Sul, a gente não soube identificar isso como um talento, sobre uma carreira. Ele não seguiu nada relacionado a corpo ou a bicicleta. Hoje, 30 anos depois, ele redescobriu há 10 anos, mais ou menos atrás, o ciclismo, voltou a pedalar e hoje ele tem um grupo de ciclismo. E no mês passado ele estava no Mundial de Ciclismo na Polônia, com 48 anos, competindo no Mundial de Ciclismo para a idade dele. Feliz da vida, hoje encontrou uma carreira. Eu fico dizendo que se a gente tivesse descoberto lá atrás, incentivado o Rodrigo, ele poderia ser, quem sabe, um desses campeões de ciclismo, tanto a energia que ele tem para com 48 anos, pedalar como uma criança, se ele tivesse seguido essa carreira, essa profissão lá atrás. Mas muitas vezes nós, pais, nós familiares, ficamos com medo de incentivar as pessoas da nossa família a seguirem sonhos e projetos. Porque a gente sabe que não é fácil. A gente tem que entender que se aquela pessoa tem dom e talento para aquilo, nós temos que ser uma plataforma e ajudá-los a seguir aquele caminho. Porque existem muitas carreiras hoje, né? Não só professores de educação física, jogadores profissionais de esportes profissionais. Antigamente não era todo esporte que dava dinheiro, hoje a gente tem cada vez mais características de esportes profissionais diferentes que dão uma boa remuneração. Então, inteligência com o corpo. Ayrton Senna, você gostou dele? Alguém lembra do Ayrton? Uma das grandes inteligências do Ayrton Senna é a inteligência com o corpo, a capacidade do cérebro trabalhar bem. E você está num carro a 300 km por hora, passando a 2, 3, 4, 5 centímetros de uma parede. Isso aí é uma inteligência, cara, que foi treinada e desenvolvida, mas esse menino, o Ayrton, ele tinha essa habilidade, desenvolveu com o treino e chegou a ser o maior do mundo na área dele. Só para dar um exemplo aqui. Agora, com essa habilidade eu gosto de dar uma dica especial. A inteligência do corpo. O Neymar hoje é um grande atleta, não é? Um grande goleador. Já imaginou o Neymar chegar, saiu do time dele, foi contratado por outro, chegarem lá e falarem para ele: Neymar, você já faz bem cobrança de gol, de falta,
Não precisa ficar treinando falta. O teu ponto fraco, Neymar, é o gol. Então, a partir de agora, você vai treinar no gol. Já imaginou que loucura? Muitas vezes é o que nós fazemos com o nosso filho. Ele tem um talento para chutar e para fazer gol, e a gente com medo quer que ele treine para jogar no gol. E a gente não está aí sendo o espelho certo para os nossos filhos e ajudando eles a encontrar no seu caminho, a sua carreira, a sua direção. Nenhuma carreira, mesmo que você tenha talento, vai ser fácil e você vai conquistar fácil. Não é isso que eu estou falando. Todas as carreiras vão ser difíceis. Não existe nenhuma carreira fácil. Mas se você tem talento e tem dom, a tua chance e a probabilidade de você ser bem-sucedido e até ser um dos melhores do setor é muito maior. Vamos para a próxima inteligência. Inteligência com música. Sou apaixonado com isso, eu vi alguns casos pessoais aqui. Tem um grande amigo meu que é violinista, hoje ele é o primeiro violinista da Orquestra Sinfônica de Brasília, é o primeiro violino, é o Igor Macarini, fez música, o pai dele era músico, tinha um ouvido absoluto, seguiu a carreira do pai. Eu imagino assim, quantos pais talvez tenham filhos com dom de música, mas porque não eram músicos, não colocaram, não apoiaram seu filho nessa carreira. O Igor hoje é um sucesso e desenvolve a vida dele como um grande profissional com música, porque teve um pai que era músico, que já o colocou na mesma carreira. É interessante que antigamente na Inglaterra, o nome das famílias, os primeiros nomes, eram relacionados ao nome de profissões, porque eram pessoas que não eram da realeza e era o ferreiro, aí é o Smith, virou o cara. O sobrenome dele era ligado à profissão dele. E naquela época lá atrás, o ferreiro ensinava o filho a ser ferreiro, o filho ferreiro ia ensinar o seu filho, e a profissão ia de pai para filho. Porque era muito difícil e muito raro você ter pessoas diferentes naquelas profissões, não é? Hoje, a vida mudou tanto que a maioria de nós vamos ter filhos trabalhando em profissões diferentes da nossa. E como pais nós ficamos perdidos em como ajudá-los a seguir essa carreira. Mas não é porque o filho não vai seguir a nossa carreira que a gente não tem essa missão de encaminhá-lo para o melhor caminho profissional que ele tenha. Encaminhá-lo para a independência financeira, profissional dele. A música é algo encantador, porque ela é um sonho para muitas pessoas. E eu me lembro de um grande amigo, Daniel Musi. O Daniel estudou saxofone em Berkeley, nos Estados Unidos. Fez o curso de música da UNB e também fez outro curso. Montou a banda dele, não fez sucesso com a banda. Mas não desistiu porque não fez sucesso com a banda. Muito jovem hoje quer montar uma banda e quer ter sucesso. Se deu errado com a banda, abandona a música, né? O Daniel não, a área dele era música, tinha um ouvido fantástico. Foi convidado para ser sócio de um estúdio de gravação de músicas publicitárias, de música aqui em Brasília. Como ele era apaixonado por banda, ele levou o estúdio dele para o Rio de Janeiro para gravar bandas, porque lá no Rio tinha mais clientes bandas. Indo para o Rio, eu perguntei para ele, e aí, Musi, vai tentar tocar em alguma banda, fazer alguma coisa lá? E ele falou, pô, Fernando, eu não toco bem. Eu falei, cara, Musi, se você não toca bem o suficiente sax, não é um bom músico, eu não sei quem vai ser, mas tudo bem, cara, te entendo. Aconteceu que a carreira de música no estúdio dele abriu oportunidades, ele virou saxofonista substituto no Sandy Júnior e de lá conquistou uma oportunidade. Estou com mais de 10 anos com Roupa Nova como sax oficial do Roupa Nova. Hoje é o cara editor de som da Globo e conquistou no ano passado o primeiro Grammy, prêmio de música. E há 15 anos atrás, quando ele foi para o Rio, ele falou para mim que achava que não era tão bom em música. Então, gente, nós temos que reconhecer o nosso talento, acreditar neles e ir em frente, seguir na carreira. Ele seguiu na carreira de música, não como banda, mas aí ele conquistou grande sucesso. Vamos para a próxima inteligência. Pessoas. Né? Essa próxima inteligência é a inteligência com pessoas. Como assim inteligência com pessoas? Você já percebeu como tem gente que é um líder nato? Na creche já era aquele coleguinha que fazia amizade com todo mundo, que chamava e todo mundo ia atrás dele, que fazia as brincadeiras, que coordena, que comanda. Qual é a característica do teu filho, da tua filha?
É uma pessoa que tem boa capacidade de conversar, de interagir, de se comunicar com as pessoas? A inteligência com pessoas é extremamente valorizada. Tem várias carreiras, podemos falar aí os psicólogos, os gerentes, os próprios empreendedores, né? Como é que você vai ter um negócio se você não tem capacidade de juntar as pessoas e ajudar a articular as coisas? A inteligência com pessoas é gigante. E eu acho que, como a gente já conhece bastante disso, eu não vou dar alguns exemplos específicos, porque eu vou falar um pouquinho mais dela no final de novo, tá? Mas a inteligência com pessoas é base para todos nós. Se nós, por acaso, não temos essa inteligência, precisamos desenvolver. Ah, importante. Todas as inteligências, provavelmente nós possamos ter um pouco de cada uma delas. E tem lá uma, duas inteligências que a gente se destaca. Então é localizar essa uma, duas e procurar um caminho por ali. Essa é a primeira dica, ser um espelho e usar esse know-how das inteligências múltiplas do Gardner. Inteligências com pessoas. Se relacionar, se comunicar, um líder. O seu filho tem? Quais os caminhos profissionais? Quais os cursos superiores? Psicologia, ser um professor, administração de empresa precisa para ser um gerente, ser um diretor, interagir com as pessoas. Então é isso. E a próxima inteligência na nossa lista é a inteligência consigo mesmo. Como assim inteligência consigo mesmo? Você já viu aquelas pessoas que se conhecem muito, têm um domínio de si mesmo extraordinário, tipo aqueles mestres zens? Aquilo, cara, é uma inteligência intrapessoal fortíssima, tem um autocontrole, um autoconhecimento, um autodomínio. Já imaginou eu colocar um profissional que não tenha esse dom para comandar, por exemplo, a torre de um aeroporto? E aí, na hora que começa a dar um problema, a pessoa desespera, não tem autocontrole. Um cirurgião que não tenha dom do autocontrole, já imaginou, está lá na hora cortando a barriga de alguém e começa a tremer? A inteligência intrapessoal, o autodomínio, o autoconhecimento, é a inteligência do espelho. As pessoas que têm um autoconhecimento, elas têm uma capacidade de colocar a si mesmo em ações com um autocontrole e um autodomínio bem maior do que outras pessoas. O seu filho tem essa característica, aquela pessoa centrada, compenetrada, focada, que se conhece, que se entende, sabe as suas fraquezas e consegue evitá-las, sabe os seus pontos fortes. É muito interessante a gente falar que dessa descoberta dessas 8 inteligências múltiplas, hoje também a gente já tem o que o Gardner fala de inteligência transcendental. São as pessoas mais voltadas para o espiritual, para o mundo. Nós temos aí várias carreiras, vocações relacionadas a isso, as próprias carreiras religiosas, né, as vocações, os padres, freiras, pastores, pessoas que são muito ligadas a essa área transcendental, as pessoas do budismo, as pessoas que são professores mais nessas áreas zens, né, são pessoas conectadas a esse transcendental de uma maneira diferente. Essa também é considerada uma inteligência múltipla, identificada pelo Gardner. E nós falamos as inteligências emocional, a inteligência interpessoal com a inteligência intrapessoal. Essa inteligência, a intrapessoal com a interpessoal, elas é que geraram a grande descoberta do Daniel Goleman, que pegou esse estudo do Gardner e, baseado nesse estudo, criou o que é a tal da inteligência emocional, que todo mundo fala hoje, tem um monte de livro, um monte de gente. Essa inteligência emocional, ela revolucionou o mercado de contratação, de RH das empresas. O que antigamente era feito com base no QI, em testes, em matemática, passou a ser trabalhado com base na inteligência emocional. O que adianta a pessoa ser super inteligente, saber tudo de cálculo e de letras, e ser um grosso que não conversa com ninguém, que não consegue interagir?
Hoje em dia, esse gênio, só porque é gênio, está cada vez mais fora das empresas, porque não adianta o cara ser genial se ele não tem a inteligência emocional, de trabalhar em equipe, de se conhecer, de se controlar, de se dominar, e assim a inteligência emocional hoje é o grande diferencial. Todas as inteligências que nós falamos, elas podem ser desenvolvidas? Podem. Qualquer jovem, mesmo que não tenha um talento dessa área específica, pode seguir uma carreira que tem a ver com isso, se for muito apaixonado e muito consciente de que vai sofrer, ter que estudar o dobro, o triplo do que os colegas dele estudam, e que talvez nunca vá ser tão bom quanto os colegas que já têm um dom mais natural, pode entrar nessa área. Mas tem que entender que não é conto de fadas. Ele pode construir uma carreira, mas talvez ele vá ter mais dor, ele vai se frustrar mais, ele vai ficar mais triste, por falar, poxa vida, eu ralei a vida inteira e o fulano ou o ciclano, que nem fazem o mínimo do que eu, conseguem ser melhores nisso que eu faço. Por que isso? Porque eles tinham a inteligência e foram trabalhar para desenvolver mais, e essa naturalidade deu uma vantagem em termos profissionais a eles. Então, você quer entrar numa carreira que talvez não seja aquela que você tenha mais dom e mais força, pode entrar, mas já entra com essa consciência de que não vai ser moleza. Você vai ter que se dedicar muito. E não fica frustrado se você não alcançar as primeiras colocações, não ser os melhores do mercado nessa área, mesmo trabalhando e se esforçando muito. Porque a barreira natural, ela é grande. Mas se você é apaixonado, vai firme, porque às vezes a gente pode não ser o melhor músico, mas eu amo música e eu vou ser dono de uma casa de shows. Eu vou estar trabalhando com música, não sendo o cara que toca, mas sendo o cara que convida os músicos, que maneja tudo aquilo, e eu posso ser muito feliz numa carreira que eu não tenha dom, mas que eu seja apaixonado e que eu tenha inteligência emocional. A capacidade de trabalhar com equipes, com outras pessoas que tenham o dom que eu não tenho, para construir aquele projeto ou aquele trabalho naquela área. Beleza? Essa foi a nossa segunda grande dica, ser espelhos para os nossos filhos. E a primeira ferramenta que eu apresentei para vocês hoje são as inteligências múltiplas como um apoio. Existem outras, mas nessa palestra de hoje não dá para a gente falar só do espelho e só disso. Então a gente vai seguir em frente e vamos falar mais um pouco sobre uma outra grande dica para vocês. Pô, acabei de falar que a gente tem essa questão de outras ferramentas e tal. Nós temos um programa que é o Rumo ao Topo, e o Rumo ao Topo tem outras reflexões, tem um aprofundamento sobre isso. Talvez você esteja achando difícil só me escutando ou tomando notas. Pode ver de novo o vídeo algumas vezes. A essência está passada aqui para vocês. Mas se quiser conhecer mais, saber mais, a gente vai ter uma oportunidade para falar disso mais para frente. Agora vamos seguir com as dicas de como ajudar os nossos jovens a escolher a sua carreira adequada e não cair nessa estatística terrível, né, que é 50% aproximadamente dos jovens de escola pública que passaram numa universidade pública, que é dificílimo. Os caras abandonam a faculdade antes do segundo ano. Tem um estudo recente de universidades do estado de São Paulo, que um amigo compartilhou comigo, aonde 70% a 80% dos alunos de universidades particulares estão desistindo do curso superior antes do final do segundo ano de curso. E essas estatísticas, quando a gente fala disso, tem a ver com essa próxima dica de como ajudar os jovens a decidir sobre a carreira dele. E eu chamo essa dica de máquina do tempo. Quem aí viu aquele filme De Volta para o Futuro, que tem o DeLorean, né? Cara, eu me amarrei, vi os 3 filmes do De Volta para o Futuro. George McFly, sou doido com aqueles filmes. Tenho os 3 DVDs, a trilogia aqui em casa. E inspirado nessa história da máquina do tempo, é que a gente aprende com as estatísticas. Por que 50% dos jovens que estudam muito para passar nas melhores universidades estão desistindo antes de 2 anos?
É por isso que eu criei essa palestra, para compartilhar com as famílias e com os pais, dividir esse conhecimento, para ajudar a melhorar essa realidade. E criei um programa que foi feito em escolas para mais de 20 mil alunos presencialmente, gratuitamente. Essas palestras nas escolas eram patrocinadas por universidades interessadas em se relacionar, em ter os contatos com os jovens dessas escolas em Brasília, escolas públicas e particulares que a gente realizou. Esse dado é tão assustador que nos faz aprender com o passado. Como é que a gente pode fazer para que o nosso filho, a nossa filha, não caia nessa estatística? A gente tem que aprender do passado. A gente tem que ver essas estatísticas e perceber. O que mais me deixou assustado é que essa mesma estatística que eu li para fazer esse projeto em 2012, na Folha de São Paulo, nesse jornal que falava que a estatística estava tão alta já, citava também que cerca de 50% dos profissionais em carreira executiva, ou seja, gerentes, diretores, presidentes de empresa, tinham declarados em empresas de RH que não queriam mais trabalhar naquela área, que queriam mudar de carreira. Não é mudar de gerente de uma empresa para ser gerente em outra empresa. Eles queriam começar uma outra carreira. Pessoas com 50 anos de idade chegam ao topo da sua carreira e querem mudar de carreira. Então, é assustador. A gente percebe hoje em dia que a maioria dos jovens só escolhe o seu curso superior depois da metade do terceiro ano. Quando falar de carreira era algo que tinha que começar lá desde a 9ª série. Conversar sobre a vida, conversar de carreira é conversar sobre a vida. Eu me lembro como os meus pais me ensinaram. Eu trabalhava com meu avô era dono de uma serraria em Lagoa Vermelha. E a gente, quando ia para a casa do meu avô, chegava lá, ele colocava os netos tudo na caminhonete, no carro, e a gente ia para a serraria, que era uma usina de fazer papelão, fábrica de papelão, usava madeira para fazer papel. E a gente acompanhava ele a trabalhar. A gente estava trabalhando com ele sem perceber. A gente já estava conhecendo uma carreira e uma maneira, um local para trabalhar no futuro. Porque a gente tinha um vô no segmento industrial. Meu outro vô era dono de fazenda. E aí, quando a gente ia encontrar o meu avô, aonde que a gente encontrava o meu outro avô? Esse meu outro avô, o vô Lento, gauchão e um fazendeiro de origem humilde e acabou com muito sucesso na vida dele, sempre com muita simplicidade. Esse meu avô enviuvou muito cedo e foi morar sozinho no hotel. Ele morava no hotel da cidade interior. A cidade lá de Vacaria só tinha um hotel, Hotel Pampa na época, e ele morava no quartinho, um quarto simples de hotel, um hotel de cidade do interior, não um hotel luxuoso, né? A gente encontrava o nosso avô, não na casa dele, mas na fazenda, porque a gente ia passar o final de semana. E quando a gente chegava na fazenda, o que a gente fazia? Ia andar a cavalo e acompanhar a lida do campo. Ia tocar o gado até o curral, ia acompanhar a vacinação, ia acompanhar a castração, ia acompanhar a marcação. Acordava cedo na fazenda, ia para o curral, tirar leite, acompanhar o pessoal trabalhando. Cada um de nós tinha a nossa montaria, a cela da fazenda. Então, quando os netos chegavam, tinha um cavalo para eles e a gente estava lá trabalhando junto. Era assim que a gente ia conhecendo a vida profissional da nossa família. E eu fui me apaixonando por essa lida. O meu sonho inicial era fazer agronomia. Eu não tinha dom nenhum para planta. Ainda bem que meu pai me mandou fazer administração. Hoje eu sou palestrante, tenho empresa de eventos e tudo mais, e trabalho com conhecimento. Tinha a ver comigo, a administração de empresas. Mas a agronomia eu era apaixonado, porque eu tive essa experiência de estar próximo. Então, se você trabalha e o teu filho te acompanha, e ele tem jeito para coisa, isso é o método antigo. No passado a gente ensinava as carreiras assim. Hoje a gente não tem essa oportunidade. Às vezes de levar para o nosso trabalho
Às vezes nós mesmos trabalhamos em algo que a gente precisou trabalhar para ganhar dinheiro, para conquistar a vida, e a gente com sacrifício está levando a nossa família adiante, entendendo que profissão é para ganhar dinheiro e sustentar a família. Isso às vezes até é um pouco frustrante, mas é valoroso e de uma grande grandeza. Esse espírito de doação e de sacrifício que muitos pais têm pelas suas famílias. Mas eu acho que todos nós queremos um futuro diferente para os nossos filhos, né? Então, uma dica da máquina do tempo é a gente aprender com a estatística e como se faziam. Essa sirene agora mostra que a gente está num momento urgente e no momento de seguir em frente e tomar uma decisão para o futuro dos nossos filhos. E o que a máquina do tempo nos ensina? Qual que é a emergência? A emergência é sair do passado, das frustrações e das tristezas que a gente tem e fazer uma viagem para o futuro. Imagina o teu filho, se ele pudesse fazer uma lista do que ele gostaria de realizar daqui 20, 30 anos e fazer essa lista. Essa lista do teu filho sobre os sonhos de futuro dele tem que ser trazidas de volta para o presente e com você junto. Ajudá-lo a refletir sobre o que ele vai precisar fazer para chegar nesses sonhos e nesses objetivos. Veja bem, uma carreira deve ser um instrumento para nos levar à realização do nosso projeto de vida. Ela deve nos ajudar a realizar o nosso sonho. Mas o nosso filho tem que entender que esse sonho é importante, mas que agora eu tenho que aprender a estabelecer metas, a planejar e a perceber o que eu tenho que realizar e quais são os passos que eu tenho que dar para chegar lá. Essa é a nossa dica da máquina do tempo. A nossa próxima dica para os pais, para as famílias plataforma, como alavancar, como ajudar os seus filhos a encontrar a sua carreira, é o que eu chamo de lanterna. Mas por que lanterna? Porque a gente precisa de foco. A gente precisa encontrar um foco que envolva o que a gente falou no espelho, o que a gente falou agora na máquina do tempo, o que a gente falou sobre escolha de carreira. E esse foco dessa lanterna, essa talvez seja a mais importante dica que eu vou dar para vocês. Eu chamo também, além de lanterna, eu chamo de as 4 perguntas definitivas para a escolha de carreira. Se você responder essas 4 perguntas e encontrar o foco no centro delas, você vai estar encontrando ali dentro a tua carreira e o teu curso superior. A indicação segura para o teu filho se realizar financeiramente, emocionalmente, profissionalmente e socialmente, como contribuição para o mundo que ele atua. É muita promessa numa dica só, né? Mas ela é profunda. Essa dica eu aprendi com o meu mestre Miyagi. O meu mestre Miyagi chama-se Robert Wong. O Robert Wong foi identificado pela revista The Economist como um dos 200 maiores headhunters do mundo. O que é headhunter, para quem não sabe? É caça-talentos. Esse cara, ele seleciona diretor-presidente de empresa. Ele não seleciona RH normal, ele seleciona os tops. As empresas procuram ele para selecionar um presidente, um CEO para a sua empresa. O Robert me ensinou isso num momento assim muito importante da minha vida. Essa é uma dica que serve para qualquer momento de carreira. Serve agora para a escolha de curso, mas serve para alguém que está pensando em mudar de caminho profissional, de carreira também. Foi assim que aconteceu comigo. Eu fui encontrar o Robert no final de 2006, no evento da HSM Management em São Paulo, um mega congresso com palestrantes internacionais de altíssimo nível. Como eu trabalho, dou treinamento, dou palestras há 25 anos em empresas, eu sempre fui a muitos congressos de alto nível, fora de Brasília, fora do Brasil, sempre buscando aprender o máximo possível para poder ajudar da melhor maneira possível com as minhas palestras, os meus clientes, as empresas que eu dou treinamento, as pessoas que me contratam para motivar, inspirar a sua equipe. Né? São 25 anos atuando como palestrante profissional. E nessa viagem à HSM, eu estava deixando a diretoria cultural da ONG Gente Nova, uma ONG que eu era apaixonado. Eu sabia da realidade financeira e a ONG não tinha como me
pagar muito bem. E eu trabalhei 3 anos sabendo disso, com o sonho de poder aumentar os resultados, captar patrocínios para os projetos da ONG e poder ter uma remuneração melhor. Mas não consegui. Foi um momento muito difícil para o Brasil. Até 2006 foi aquele ano em que o filme das ONGs ficou super queimado, várias ONGs em vários escândalos. As empresas pararam até de apoiar as ONGs sérias e justas como a que eu fazia parte. E como o meu salário era pequeno para mim, mas para a ONG era caro, eu resolvi pedir para sair da diretoria da ONG para que eles contratassem alguém mais barato ou ficasse um pouco mais de tempo com aquela verba que seria para um salário para mim. E eu não sabia o que fazer naquela época. E o ONG era um amigo, tinha vindo a 2 congressos, né? Nós realizamos aqui em Brasília um congresso nacional, Gente Nova, o maior congresso nacional da juventude da América Latina. É uma franquia que veio do México, da ONG no México. E o ONG tinha vindo em 2 edições do congresso dar palestra gratuitamente para a gente, porque era um congresso de ONG e ele é um cara sensacional. E a gente tinha um amigo em São Paulo que era conhecido dele e ele veio em 2 anos diferentes com a gente. E nesses anos eu era o diretor, o produtor dos eventos, a gente fez uma amizade. E eu liguei para ele, ele falou, venha me encontrar na HSM, vamos almoçar juntos. É engraçado que eu lembrei agora nesse minuto que eu ganhei o almoço na sala VIP, nesse ano eu não tinha comprado o pacote caro do evento principal. E como ele era super bem relacionado com todo mundo, a pessoa da HSM deu para mim uma credencial para almoçar na área paga, né, do evento, chique. E como era a última tarde do evento, ela falou, olha, fica à vontade, assiste com a gente, amigo do ONG é nosso amigo, assiste as palestras com a gente. E eu tive a chance de escutar a Viviane Sena numa palestra incrível, aprendi muito com ela naquele dia. Mas voltando para a nossa lanterna e para o foco dessa nossa conversa, eu perguntei para o ONG, eu estou, cara, mudando, eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu tento fazer um concurso e vou para a iniciativa pública, eu não sei se eu assumo a empresa da minha família, que tem uma empresa pequena, que está meio parada de treinamento, a gente não está movimentando muito com ela, mas eu sou sócio, podia assumir e trabalhar com essa empresa. E, cara, eu não sei se eu deveria buscar um emprego, às vezes buscar um emprego na iniciativa privada. E ele, com muito carinho, me mostrou claramente, Fernando, o teu perfil não é para empresa privada e você não tem nenhum dom para empresa pública, você vai enlouquecer lá. Ele me explicou um pouco mais de detalhes, mas isso é um pouco mais pessoal, do porquê eu não me encaixava naquelas 2 áreas. Ele falou, olha, se eu fosse você, eu apostaria nisso aqui, nessa empresa familiar, porque os congressos que eu vi, a qualidade que eu vi lá em Brasília, 1.500 jovens, aquela organização, a tua capacidade de motivar, mobilizar voluntários para fazer o que você fazia, você tem um alto nível de empreendedorismo. Eu acho que você tinha que apostar nessa possibilidade familiar, porque aqui você pode ter um resultado enorme. E graças ao Robert Wong, eu estou aqui agora filmando para você e passando essas dicas para famílias, plataforma, para ajudarem os seus jovens, os seus filhos, filhas a escolher a carreira certa. Então, isso que eu vou ensinar para vocês agora, eu aprendi com o Robert. Ele me desenhou num guardanapo de papel 3 círculos. E ele falou assim, Fernando, pensar carreira é pensar em você. Então a carreira que você vai escolher tem que ter a ver com você. Isso a gente já falou bastante, não é? E ele falou, são 3 perguntas básicas. A primeira, quanto dinheiro você precisa fazer? Primeira dica, carreira serve para a gente fazer dinheiro. No Brasil, a gente fala, eu quero ganhar dinheiro. Ninguém ganha dinheiro, a gente ganha dinheiro na loteria. A carreira é para fazer dinheiro. Essa consciência de que eu estou escolhendo uma carreira para fazer dinheiro, os nossos filhos precisam ter. Que essa carreira tem que fazer. E a pergunta é, quanto você tem que fazer? Como assim, quanto você tem que fazer? Gente, tem pessoas que estão me ouvindo agora de todas as realidades. Pode ter uma pessoa me ouvindo agora numa realidade socioeconômica de que mora numa zona muito pobre e que não tem dinheiro para sustentar o filho morando com ela mais 1, 2 anos, 3 anos. Esse menino precisa fazer um curso, precisa ganhar dinheiro. Então a escolha da carreira inicial desse jovem
tem que ser voltada para pé no chão, para a realidade de que ele precisa fazer um dinheiro para ajudar a família e trabalhar nisso. Então, quanto dinheiro você tem que fazer? Quanto dinheiro você quer fazer? Ah, eu sou uma pessoa que eu quero ganhar muito dinheiro na minha vida, eu quero ter muitas coisas. Ok, você tem que escolher uma carreira, então, que possa dar esse dinheiro. E você precisa, então, pesquisar quanto é o salário médio de pessoas boas e competentes nas carreiras e nas profissões que você pretende se preparar para atuar profissionalmente. Então, quanto dinheiro eu tenho que fazer agora? Ah, eu sou de uma família rica, essa família pode me ajudar a sustentar, até pagar um curso fora do país para fazer uma especialização e voltar mais fera e mais craque. Ah, essa minha família tem grana para me dar condições de comprar uma franquia desse trabalho que eu faço e eu administrar isso. Ou seja, cada pessoa tem uma realidade diferente de quanto precisa fazer para se manter e se sustentar depois de formado e quanto quer fazer em termos de sonho no futuro. Se eu sou um cara que quero ganhar muito dinheiro, eu tenho que escolher uma carreira que possa remunerar com bastante dinheiro. Então, essa é a nossa primeira pergunta definitiva para uma escolha de carreira. A segunda pergunta definitiva para uma escolha de carreira é: quais pontos fortes eu tenho? Nós falamos bastante disso agora há pouco na dica do espelho, né? Conhecer, inclusive, os pontos fortes relacionados já a uma inteligência, a uma área específica de inteligência. Mas não tem só os pontos fortes relacionados às inteligências. Tem outros pontos fortes relacionados a outras características que podem ser valorizadas numa profissão. Eu sou um cara rápido, ágil, inteligente, comunicativo, Putz, se são meus pontos fortes, quais são as carreiras que valorizam esses pontos fortes? A pergunta é: escreva aí uma lista e coloque todos os pontos fortes que você tem. Pergunta 1. Quanto dinheiro eu tenho que fazer e quanto dinheiro eu quero fazer? Segunda pergunta. Quais pontos fortes eu tenho? E já vai começando a pensar quais as áreas, profissões, trabalhos, empresas valorizam pessoas que têm esses pontos fortes. A nossa terceira pergunta, que o Robert compartilhou comigo e me fez refletir para decidir o meu caminho profissional. A terceira é: o que você gosta de fazer? Sim, um coraçãozinho. O que você gosta de fazer? Cara, o tempo é relativo. O Einstein falava isso. Você já viu que quando a gente faz uma coisa que a gente não gosta, parece que o tempo para e demora horas aquela coisa? Nunca acaba aquele negócio? E quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, o tempo voa. É muito massa, a gente fala: não acredito, já passou a tarde inteira, caramba, fluiu, né? Hoje a gente fala de fluiu a parada. Quando a gente gosta de algo, isso é um indício de um caminho profissional para que a gente possa ser feliz. Hoje a gente fala em ser feliz. Cara, você vai passar a maior parte do teu tempo, no mínimo 8 horas por dia no trabalho. Se você tiver um emprego, você vai passar 8 horas por dia no emprego. Se você tiver o teu negócio, você vai passar 12 horas por dia, no mínimo, trabalhando, pensando e fazendo as coisas. Já imaginou que inferno é escolher algo que você não gosta para trabalhar? Agora, aqui começa a ver o foco da lanterna. Originalmente, eu aprendi com o Ong esse foco dessa lanterna ser esses 3 elementos. Esses 3 elementos: o dinheiro, o coração, o gostar e o talento. Eu tenho que encontrar uma carreira que, eu gosto de fazer, mas essa coisa que eu gosto dá dinheiro, então tá valendo. Eu posso ganhar com isso? Eu adoro jogar tênis. Putz, mas eu não jogo tênis bem, né? O tênis que eu jogo é para me divertir. Eu não jogo bem tênis o suficiente, eu não tenho talento suficiente no tênis para que o tênis me pague para viver de tênis, do jogo, do esporte tênis, entendeu a ideia? Quando eu encontrar nessa interseção algo que dê dinheiro, que eu goste e que eu tenha talento, ali, nessa interseção desses 3 círculos, está o meu foco profissional.
Depois de anos falando isso em escolas, 6 anos, 5 anos, compartilhando a nossa lanterna com esses 3 círculos, eu sempre sentia no meu coração que faltava alguma coisa, Porque o meu principal tema desde 2001 é um tema chamado Deixando Marcas. E nesse trabalho, nessa palestra, a gente ajuda o jovem a refletir sobre qual é a marca que ele quer deixar no mundo, qual é a contribuição que ele quer deixar no mundo. E eu sentia que faltava colocar esse 4º ciclo nesses 3 que o Wong me ensinou. E a gente então criou essa 4ª pergunta, que para mim eu acho que fecha o nosso foco para a escolha de carreira. É qual a contribuição que eu quero deixar no mundo? Essa profissão é para mim algo que tem sentido, que tem significado? Ela é um propósito de vida? Tem sentido para mim? Eu gosto, eu ganho dinheiro, eu sou bom nisso e tem sentido. Cara, isso é o máximo. E tem uns 2 ou 3 anos que a gente começou a falar a lanterna atualizada com esse 4º círculo. E cara, você não acredita que no início desse ano agora, no início de 2019, eu recebi de uma amiga do Canadá não, meu irmão mora no Canadá, mas não foram eles, foram uma amiga de um curso de empreendedorismo da Austrália. Me mandou pelo Instagram um troço chamado Ikigai. E aí tem até livro desse Ikigai por aí. E aí eu fui descobrir que o Ikigai são os nossos 4 círculos. Os 3 que eu aprendi com o Wong, mais o 4º da contribuição. Então, sem querer, eu criei uma filosofia oriental antiga, com o nosso know-how e com essa nossa jornada aqui. E fico até mais seguro em compartilhar com vocês essa experiência, desde que eu vi esse livro e essa teoria como algo antigo para levar às pessoas. Então, cara, vai atrás de responder essas 4 perguntas definitivas. Elas, por si só, talvez já ajudariam um jovem a escolher a sua carreira. E aqui a gente já deu outras dicas preciosas e temos algumas a mais para compartilhar com você. A nossa próxima dica é a mochila. Você já viu uma jornada rumo ao topo, uma aventura que você não tem a mochila? O que uma mochila pode ser uma dica para a escolha de carreira? Primeiro, todos esses objetos que a gente veio falando aqui, a lanterna, a mochila, a máquina do tempo, foram metáforas que a gente criou para conversar com o jovem, para o jovem escutar, porque o jovem quer ver uma aventura, ele quer se divertir enquanto ele aprende uma coisa que pode ser importante para ele. Então quando a gente usa as metáforas e a gente trabalha nessa aventura de que ele começa e aí tem que descobrir o que significa aquele símbolo e aí ele ganha, finaliza a etapa e vai para uma próxima etapa, tudo isso instiga, motiva o jovem a trilhar essa aventura da rumo ao topo, que muitas vezes o jovem não tem a maturidade para sentar e olhar isso como, ó, isso eu preciso porque a minha vida é a minha carreira. Então a gente trabalha também com a metáfora para estar encantando e estar se comunicando com o jovem. E também é mais divertido fazer desse jeito, para a gente que faz. A mochila, ela simboliza a nossa bagagem. Então o jovem, ele precisa usar a sua bagagem, a sua experiência de vida nessa hora de escolher o curso. Só que muitos jovens têm pouca bagagem. O que é bagagem? Tem poucas experiências. Então a gente tem que incentivar o jovem a viver atividades que possam dar a ele experiência para ele descobrir o que ele é bom, o que ele gosta, o que ele não gosta. Às vezes o jovem não sabe o que ele gosta de fazer profissionalmente porque ele nunca nem foi num lugar para trabalhar para saber como é que é. Então a gente precisa propiciar experiência para o jovem. Uma coisa que é fantástica é o voluntariado. Quando o jovem faz um trabalho voluntário, ele vai no hospital, ele vai numa creche, ele vai num lugar, ele trabalha com outros jovens, ele tem que fazer tarefas e de repente ele se descobre como um cara que é bom com pessoas, ele se descobre como um cara que tem talento para desenhar, ele se descobre um comunicador que consegue treinar e dar palestra e motivar outros jovens e colegas. Então, a experiência, dar oportunidades para o jovem ter experiência, vai ajudar ele a ter mais condições de escolher a carreira e a profissão. Um intercâmbio fora do país, famílias que têm condições, onde o jovem vai passar um outro tempo fora. Um intercâmbio a trabalho, onde o jovem vai trabalhar numa lanchonete. Gente, isso mudou a vida do meu irmão quando ele foi trabalhar nos Jogos Olímpicos de Inverno dos Estados Unidos. Foi 6 meses estudar inglês, aprender inglês e trabalhar também, porque ele era universitário no começo,
voltou de lá um outro cara, com uma outra mentalidade, uma outra condição de saber e se conhecer. Então, a dica é, vamos ajudar os nossos jovens a ter experiências. Ah, vocês descobriram que ele tem talento para isso, que ele é bom, que ele gosta da profissão de médico. Então, cara, encontra um amigo teu, enfermeiro, médico, dentista, qualquer que seja da área de saúde, e pede para ele para deixar o teu filho acompanhar durante 1 dia, 2 dias ou 3 dias o trabalho dele. Essa experiência de estar lá trabalhando é o que eu falo de mapa e território. Hoje os jovens escolhem uma profissão pelo mapa, aí vem a foto da enfermeira. Ai, que linda essa enfermeira, olha que foto bonita dela. É o mapa. Se a enfermeira é isso, é aquilo, aquilo outro. Aí vai lá e passa um dia de enfermeira, pegando sangue, pegando cocô, sujeira. Fala, meu Deus do céu, eu não dou conta disso, eu não posso trabalhar como enfermeira. Então, cara, o jovem precisa conhecer o território, ele precisa ter experiências próprias, para com essas experiências poder escolher melhor. E também o jovem precisa ter a oportunidade de familiares e pessoas que conversem sobre ele, sobre futuro, sobre profissão, sobre carreira, que sejam uma bagagem para eles, porque o jovem pode aprender da própria bagagem e das próprias experiências, mas o jovem pode aprender de um livro que tenha muitas coisas, muitas experiências interessantes, uma biografia de um profissional da área que o cara quer ser. Ah, eu quero ser piloto de avião, então tá, vou te dar um presente da história de um piloto de verdade, leia aqui, porque quando ele conhece aquela biografia daquela profissão, daquela pessoa que trabalhou, ele conhece detalhes do território, daquela experiência, daquela realidade. E com isso ele consegue ter mais firmeza e certeza de se aquele é o caminho, aquela é a vida que ele quer ou não. Porque, gente, a nossa profissão se transforma na nossa vida. A gente passa mais de 1/3 da nossa vida no trabalho, 1/3 dormindo. O outro terço é no trânsito, é comendo, é no banheiro, é se arrumando, é no WhatsApp, A nossa vida é o nosso trabalho. É uma decisão importante. Hoje a gente já vive essa tranquilidade e essa naturalidade de que a gente vai mudar de carreiras durante a vida e a profissão. Isso torna até um pouco mais leve, talvez, essa decisão inicial. Isso também a gente tem que conversar com os nossos filhos, para não se desesperarem, para entender que um curso superior o prepara para atuar no mercado. E existem muitos profissionais que se formaram numa área, agronomia, e trabalham com business em outra área completamente diferentes. Então também a nossa experiência tem que ser essa experiência, essa tranquilidade para os nossos filhos nesse momento de decisão. Mas lógico que o ideal é a gente conseguir que ele comece na carreira que ele vai ser feliz e bem-sucedido. Compartilhe então as tuas experiências e ajude o teu filho a ter mais experiências para tomar uma melhor decisão sobre a carreira que ele vai seguir. A gente não podia terminar essa palestra sem falar de uma das grandes dicas que nessa experiência de 7 anos levando a Rumo ao Topo para escolas, sem falar de uma das dicas que faz o maior sucesso, que muitas vezes encerra essa nossa conversa com o jovem, que é a bússola. Muita gente perguntou, mas poxa, vocês deixaram para falar na bússola agora no final, como último item da palestra, da conversa? É porque essa conversa ela não te traz ao topo, ela te ajuda a descobrir o teu topo. Mas a tua jornada está só começando. E você vai precisar alinhar muito bem a tua bússola, a agulha da tua bússola com o copo da tua bússola para decidir a tua carreira. O que é a agulha da bússola? A agulha da bússola é o nosso coração, são os nossos desejos, o que a gente quer, as nossas vontades, os nossos sonhos. E o que é o corpo da bússola? O norte, sul, leste e oeste. Eles simbolizam os valores. A gente tem que sintonizar os nossos desejos, os nossos sonhos com os nossos valores. Porque não adianta nada ser um médico e aí faltar com a ética e ir parar na cadeia. E aí ser motivo de vergonha para todos os nossos familiares, amigos e pessoas. Muitas pessoas têm que entender que o que nos leva ao topo são os nossos valores. Essa é a nossa base, a nossa família. A gente precisa entender que existem valores que servem para qualquer carreira, para todas as carreiras. E a gente precisa passar isso para os nossos jovens, e nada melhor do que os pais, para mostrarem esse ser, esses valores para os seus filhos. E ajudá-los a entender que por mais que eles sonhem a chegar em um objetivo, nunca eles podem chegar se para isso eles tiverem que passar em cima dos seus valores, da sua família, daquilo que eles acreditam, ou se matarem por isso.
ou fazendo coisas erradas e antiéticas por isso. Ninguém chega ao topo sem perseverança, sem humildade, sem integridade, sem dedicação, sem paciência, sem esforço. Esses valores é o que constroem e vão construir qualquer carreira que for escolhida pelos nossos jovens. Mais do que saber qual é o nosso topo ou do que chegar no topo, o que a gente espera com essa reflexão em família, que é Rumo ao Topo, que essa palestra tentou conduzir hoje de uma maneira mais curtinha e mais enxuta, é justamente levar aos jovens essa reflexão de que mais importante do que chegar ao topo, do que ser bem-sucedido, é viver no topo. E viver no topo é viver a nossa vocação, é trabalhar com aquilo que a gente ama, é ter sucesso e resultado financeiro fazendo a coisa correta, com os valores corretos, com os princípios corretos, é usar o máximo do nosso talento, é ser melhor a cada dia, é nos desenvolver e usar ao máximo aquilo que a gente tem de bom. Isso é viver no topo. E é isso que a gente espera com esse programa, com esse bate-papo, ajudar os pais a conversarem sobre a vida com seus filhos e a encontrarem um caminho de contribuição, que os jovens realmente vivam a sua vocação. Já imaginou como seria o mundo se todas as pessoas que trabalhassem em alguma coisa, trabalhassem em algo que tem vocação, que fossem apaixonados, que tivessem talentos e que fizessem o melhor com aquilo? Cara, eu acho que a gente ia ter um céu se as pessoas que trabalhassem com a sua vocação. Então essa é a contribuição que eu quero dar com o meu trabalho. O meu topo é ajudar você a chegar no teu topo. É ajudar o teu filho a viver no topo. Ajudar a construir um mundo mais feliz, mais competente, com melhores pessoas, com mais profissionais, com famílias, com valores. Se você gostou do que você ouviu nesse bate-papo, nessa conversa, mas ainda achou e ficou inseguro sobre se você tem condições ou não de colocar todas as dicas em prática que a gente deu hoje na palestra, eu queria te convidar a conhecer o link que está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Se você clicar lá, você vai ver uma página de vendas, onde a gente explica um pouco mais um programa que a gente criou para famílias. E por que famílias? Porque a gente acha que o jovem, por mais maduro que tenham alguns jovens excepcionais, eles talvez não estejam maduros o suficiente para fazerem essa jornada sozinhos. Se eles tiverem todos esses passos e todos os exercícios e os mais de 50 vídeos que tem dentro da jornada Rumo ao Topo, se o teu filho fizer essa jornada, mesmo assim, ele vai estar precisando o tempo inteiro contar com a família junto para ajudar a pensar e refletir sobre todas essas coisas. E a gente acha que é fundamental preparar os pais para poder ajudar os seus filhos, para que eles façam uma grande aventura rumo ao topo. A aventura rumo ao topo foi feita para o jovem. Então tem cenário, são diferentes filmes, diferentes momentos, exercícios, brincadeiras, piadas, outras maneiras no espelho de se conhecer, com paródias, com testes, enfim, muita coisa legal. Veja, compartilhe com seus amigos que precisam também orientar bem os seus filhos nesse caminho, nesse momento tão difícil. E eu espero de coração ter contribuído com você, com essas dicas e com esse momento nessa palestra. E também eu espero ser digno de poder, quem sabe, ser um dos guias na jornada Rumo ao Topo Online, que a gente vai estar lá à disposição em chats para responder perguntas, para interagir com o pessoal. De dezembro a fevereiro, essa aventura vai estar aberta. É só uma vez por ano que a gente faz essa aventura completa, com monitores para tirar dúvidas e ajudar os pais e os filhos durante essas etapas da jornada, da aventura Rumo ao Topo. Então, aproveite porque vai ser agora, né? Começa em dezembro, acaba em fevereiro e é especial. Eu espero ter conquistado o teu respeito, a tua confiança para ser digno de ajudar o teu filho a refletir sobre o topo dele e espero que assim a gente contribua para um mundo melhor e que a gente contribua para uma família também mais feliz. Porque ninguém merece isso de investir milhares e milhares de reais numa escola top para de cada 2 jovens um desistir do curso superior, né? O que adianta a gente correr, se estudar e fazer a melhor formação de ensino médio se a gente está na estrada errada? Se a gente está correndo para o nada, porque eu não sei, eu não estou seguro para escolher a melhor decisão de carreira. Então, leve o teu filho
para o caminho certo. Ajude a ele a encontrar a estrada certa profissional para se chegar ao topo durante essa vida profissional que cada um vai ter. Beleza? É isso aí. Muito obrigado. Acredito em você. Tamo junto para esse esporte e nos vemos no topo. Um abraço.